Eu peço que, vamos lá, identifique o nome, o veículo. Vou começar com o Léo e eu vou orientando quem vai quem, tá? Pode começar o Léo Afonso. Vamos lá, então. Roger, boa noite. Boa noite. O jogo em si analisasse um jogo que teve tantos acontecimentos, que teve polêmica de arbitragem e que teve cenários completamente diferentes, né? Antes e depois da expulsão ali no início do segundo tempo. Então, acho que essa é a minha definição. É um jogo, né, agitado do ponto de vista do campo, polêmico, né, do ponto de vista da arbitragem e com muitas alternâncias, né? Sobretudo do primeiro tempo, né, do início para o final do segundo tempo, né? A ideia era a gente, né, imaginando como o Corinthians do Dorival viria, né, com o Depay e o Yuri na frente, a gente iniciar ali com o Fernando dentro da linha, e com 3 jogadores de centro, mas, né, se alternando à frente o Wesley e o Ener, né, com o Alan na articulação, né? Em fase ofensiva, a gente definiu bem, né, que o Fernando fosse para dentro da linha, a gente ganhasse as amplitudes do campo com o Berna e com a Aguirre para trazer o Wesley para dentro, para ser um parceiro do Ener ali, com 2 atacantes e com dois médios, né, de boa construção e chegar na frente, que é o Thiago. Nós sofremos um pouco ali com as flutuações do Depay, né, que foi que nos motivou tirar o Fernando da linha para marcar aquelas flutuações, e nós conseguimos, com esse encaixe, ter a virada que nos garantiu a vitória parcial no primeiro tempo. Né, o segundo tempo ele começa, né, com a confusão do segundo cartão do Bruno, né, que ao meu ver, assim, a jogada ela é toda irregular, porque tem uma falta no Oscar antes, né, e o Bruno faz a menção do carrinho, mas pisa no chão, não é ele que nem faz a falta. A substituição já estava pronta na beira do campo, né, para fazer, né, para a gente não correr esse risco com o Bruno ali. O Thiago pediu, né, logo no início do começo do jogo ali, nessa sequência dos 2 jogos direto, sentiu as pernas muito pesadas, pediu para sair, e o Alan no intervalo, né, sentiu alguma coisa no posterior, e também a gente tem que fazer modificação pelo Oscar. Depois da expulsão, é um cenário, né, num contexto que entendo eu, né, que, né, foi que eu fiquei até o final do jogo para falar com o árbitro e dizer para ele que, infelizmente, hoje os árbitros se escoram no VAR, né, e que as 2 decisões que trouxe o estádio para dentro do campo eram decisões do campo. Ele não poderia abrir mão de tomá-las, né? Então, hoje o VAR é uma muleta, né, para que as decisões sejam postergadas e eles possam analisar com mais calma, né? Como se fosse o replay disponível para eles a todo momento. Né? O 4-2 é a consequência, né? Depois de buscar defender novamente, fazer a linha de 5, né? Reforçar a marcação. É uma pena num jogo, né, que a gente conseguiu uma virada importante, e um cenário adverso segundo tempo nos tira força e, por consequência, melhor jogo. Boa noite, Roger. Fabiano Queiroz. Roger, mesmo com erros que a gente viu de arbitragem, você não acha que mesmo assim o Inter acabou cedendo alguns espaços demais na partida de hoje? Por exemplo, o Carrijo jogou quase todos os 90 minutos, aparecendo muito pelo lado do Bernabé e quase sempre tendo vantagem por ali. Ele teve algumas vantagens pelo lado do campo em profundidade, né? Fazendo lado à medida que eles não tinham um jogador de ponta, né? Mas é o ímpeto do adversário jogando em casa, né? Penso que, como eu disse, depois que a gente controlou as flutuações e passou a ter um jogador a mais na frente da linha, essas jogadas elas diminuíram, né? Que nos deu muita força para atacar. Né? Não vi o adversário jogar com tanta liberdade, né? Teve bolas de inversão,
né, que de fato, né, o adversário, o Carrillo, aproveitou, né, para entrar em bola quase que de segundo pau nas costas da defesa, mas não foi na minha opinião, não foi esse o nosso problema maior até o gol do Corinthians, né, que depois a gente buscou neutralizar essa flutuação do Depay, né, com a saída do Fernando da linha. Talvez o jogo do Carrillo tenha sido beneficiado justamente pela essa flutuação, né, mas foram espaços de um time, né, que foram criados pela qualidade do adversário também, né? A gente também tem que entender isso. Rogério, tudo bem? Tudo melhor da Rádio Bandeirantes. Você falou um pouquinho sobre o sistema defensivo, mas hoje o Inter, aí, os 4 gols que levou 6, de certa forma, com 2 gols foram anulados por conta de falta. Não levou, né? Então não levou, então a gente não pode contabilizar. Inter, principalmente também levando em conta o retrospecto, em 5 jogos foram 9 gols sofridos. Tem alguma coisa que te incomodou defensivamente? Especificamente comparando com os outros gols que nós tomamos, não. Né? Foi que eu respondi na pergunta do teu colega relacionada à flutuação do Depay. Jair do Baldasso. Rogério, o Inter, depois tomou o primeiro gol no primeiro tempo, o Inter tomou as rédeas do jogo totalmente. Tanto que virou o jogo com uma certa tranquilidade e terminou dominando o primeiro tempo. Te parece que no segundo tempo o Inter voltou um pouco mais recuado do que deveria, trazendo o Corinthians para o campo? Não vi, Jairo. Vi o ímpeto do Corinthians, talvez, no início do segundo tempo, pela desvantagem, né? Talvez empurrar a gente para trás. Mas foi tudo muito precoce. Logo no começo do segundo tempo, a gente tomou, né? O Bruno tomou o segundo cartão e a gente ficou com um jogador a menos, né? Não sei, acho que o Bruno tomou o segundo cartão com 10 minutos, eu acho, né? Então, eu vi um puta de um controle nosso no primeiro tempo, né, que nos deu a virada, né, e depois talvez o natural ímpeto do Corinthians, né, de segundo tempo, reverter o placar, ter nos empurrado um pouco para trás, né, mas não foi a ideia, né, de segurar, né, a ideia era manter o ímpeto, controlar pela posse, ampliar os laterais, empurrar o Wesley para dentro, né, mas infelizmente a expulsão ela nos tirou força. Rogério, Alexandre Ernest do Vozes do Gigante. Se a gente for olhar a sequência da tua temporada, tirando o clássico Grenal da final do Campeonato Gaúcho, o Internacional não ganha fora de casa. Eu queria saber, em termos de, primeiro, preocupação pelo fato de não vencer também fora de casa e até mesmo pela questão da postura fora de casa. Porque muitas vezes a gente joga, ou o Internacional joga, dentro do Beira-Rio de uma forma, propondo um pouco mais o jogo, e fora de casa tu faz uma linha de 5, Fernando entre os zagueiros, tentou botar mais 2 volantes ali, não sei se para conter muito mais também o Corinthians. A questão da postura fora de casa. O Inter vai seguir assim, basicamente tentar buscar um empate? Não é essa a intenção, né? A postura a gente não muda a postura fora de casa, né? A questão fora de casa, os adversários com o ímpeto de estarem jogando em casa acabam nos empurrando para trás, né? O que eu venho cobrando é que a gente, né, ao retomar a bola, a gente tem um cuidado melhor com a bola e não devolva a bola para o adversário, fazendo com que tu tenha a dificuldade de sair no campo e andar para frente dentro do campo adversário. A postura, ela tende a ser a mesma dentro e fora de casa. A questão é que os adversários não permitem que muitas vezes a gente consiga fazer a mesma postura aqui dentro de casa, né? E também a questão da vitória fora de casa, ela não pode ser tirada do clássico, né? Não, por que tu tirou o clássico da vitória fora de casa? Não, porque além daquele dia, jamais ganhou fora de casa, né? Mas a gente tem que... com aquele dia, né? Aquele dia teve uma vitória. Depois do Clássico Grenal, tirando o Clássico Grenal. Tá bem. Então, não vejo postura diferente, né? Vejo uma imposição dos adversários, né? E a linha de 5 não é para que a gente se defenda mais baixo, né? A linha de 5 é para que tu marque as amplitudes do adversário. Hoje a linha de 5 foi para que a gente conseguisse controlar os 2 jogadores que o Corinthians tem à frente, que é o Yuri Alberto e o Depay, né? Quando eu percebi que o Depay estava flutuando muito, eu tirei o Fernandes dentro da linha, a gente passou até um 4º jogador no meio-campo, né? E o volante ou o jogador de meio-campo a mais foi justamente para que na fase ofensiva eu pudesse torcer e deixar o Wesley ao lado do Enner e ter 2 atacantes à frente com o Alan por trás
quase fazendo um 3-5-2 com 2 jogadores rápidos buscando os contra-ataques, né? Então a postura, na minha opinião, ela não é diferente, ela é a mesma, né? O condicionamento em função do adversário. Boa noite, Roger. Boa noite. Contra o Maracanã, na fase ofensiva, o Inter teve mais 70 cruzamentos na área, acabou convertendo 1. E hoje as estatísticas do jogo mostraram que os duelos aéreos defensivos do Inter foram bem abaixo do que normalmente são. Ao que tu atribui esse insucesso na bola? Por vezes, né, uma tomada de decisão na subida, o Aguirre errou 2 ou 3 tempos de bola, numa bola de segundo pau, né? O Corinthians preenche a área com bastante gente, né? Mas, novamente, os cruzamentos eles aconteceram depois que nós estávamos com 1 a menos, né? E daí o adversário acaba ganhando o campo, acaba chegando do lado do campo, daí a gente, aí sim, com linha de 5, a gente não conseguiu, né, evitar que essas bolas não ficassem ali. Algumas delas ficaram vivas dentro da área, não conseguindo tirar com força para fora da área, né? Mas para mim é condicionamento de um jogador a menos. Roger, boa noite. Primeiramente, Luiz Fernando Socati, da Web Rádio Gol de Placa. Você citou a questão do Alan Patrick, que acabou sentindo e sendo substituído no intervalo de jogo. Preocupa para o jogo decisivo contra o Atlético Nacional pela Libertadores? Eu conversei com ele agora no final, ele disse que sentiu a perna pesar posterior e a gente optou por tirá-lo, né, de campo, né? Não sei se dá para dizer que foi um pequeno desconforto, mas precisa avaliar ainda, né? Tomara que não seja nada. Pode ir. Roger, Vladimir Beck, da ESPN Brasil. Vocês têm um jogo muito importante na quinta-feira contra o Atlético Nacional. Queria que você falasse a respeito desse duelo, dessa importância que tem justamente visando uma classificação para as oitavas. Jogo fora, jogo importante, decisivo. É uma sequência muito dura que a gente tem agora de jogos fora de casa, né? A partir de agora a gente passa, né, a trabalhar o adversário, né, o contexto do jogo, né, descansar os atletas, né, treinar à medida que for possível, né, e ir para mais um jogo como um jogo decisivo que ele é, né, diante do adversário que a gente já conhece, né, do primeiro jogo. Boa noite, Roger. Sou repórter da Rádio Exclusiva, Henrique Ronaldo, sou o Zarif Arabiano. Gostaria de perguntar para você, o fator predominante para a derrota de hoje foi ter ficado com um jogador a menos? E qual recado você poderá dar para os torcedores colorados que começam a ficar um pouco insatisfeitos com os últimos resultados e preocupados com a classificação na Libertadores? Preocupados, penso que quando os resultados não acontecem, o torcedor vai ficar sempre, né? Ou é a ausência de resultados, né? Ou a ausência do desempenho com o resultado que gera um outro tipo de preocupação, né? Na partida de hoje é difícil a gente analisar uma partida assim e avaliar o contexto da expulsão que nos tirou força no momento que a gente estava vencendo, né? O que eu poderia dizer para o torcedor é que tenha confiança no trabalho, no que a gente está fazendo nesse grupo, né, de jogadores, que a gente vai fazer bonito, né, pelo time. Boa noite, Roger. Lucas Ribeiro, do TikTok Sports. Queria saber de você que os últimos jogos, confrontos entre Internacional e Corinthians, vem sempre tendo um embate muito grande fora e dentro de campo. Queria saber como você, como técnico do Internacional, trabalha o mental do seu time. Você leva em consideração como se fosse um clássico, esse jogo, um jogo importante, ou por ser uma 7ª rodada de Brasileiro, é só mais um? Não, é um clássico. É um clássico, né? Corinthians Internacional é um clássico no futebol brasileiro. Eu acho que faziam 8 ou 9 jogos que nós não éramos derrotados pelo Corinthians, né? E isso é um retrospecto importante. O ano passado foi 2-2 o jogo aqui, e que também saímos vencendo e tomamos a virada e conseguimos o empate no final, né? Então é jogo sempre muito difícil, né? Com casa cheia, né? E a gente sempre fez bons confrontos, né? Então é encarado como clássico mental dos jogadores. Obrigado, Rogério. Boa noite.